Copa do Mundo acabou e agora toda a nossa atenção, né, se volta aí para política, né, para as eleições. O chamado blocão formado por DEM, PP, Solidariedade e PRB se reuniu no último sábado na casa do empresário Benjamin Steinbrück, aqui em São Paulo. Discutiram qual candidato devem apoiar. Ainda não bateram o martelo, mas estão ficando sem tempo, né? As convenções partidárias, a gente vem falando já há um bom tempo, né, estão marcadas para o final de julho e começo de agosto. O pré-candidato pelo PDT, Ciro Gomes, vem se esforçando bastante pelo apoio. Pediu para se encontrar com os líderes do grupo no final de semana e chegou a dizer que o seu coordenador econômico, Mauro Benevides, poderia rever aspectos do seu programa de governo. Tudo para torná-lo um Ciro mais light, mais palatável para o Centrão. O seu concorrente principal pelo apoio é Geraldo Alckmin, né? O tucano tem a preferência de uma ala considerável do DEM. Com a saída de Flávio Rocha da disputa, tenho certeza que tratamos aqui também na semana passada, o PRB também estaria inclinado a apoiá-lo. Pergunta, Vera, começo com você. Duas perguntas aqui. A primeira, por que o Ciro por que o Ciro está tão desesperado assim atrás do Centrão? Por que ele está em busca desse encontro? Inclusive, como eu disse aqui, se reuniu com todos. E a segunda, quando o Centrão vai bater o martelo aí de apoio, Vera? A primeira sobre o desespero dele, o porquê desse desespero, Patrick, é porque está se dificultando a aliança com o PSB, que era a aliança preferencial dele à esquerda. O PT entrou na jogada por um lado e o Geraldo Alckmin entrou por outro para tentar interditar esse caminho para ele. O PT prometendo uma aliança em Pernambuco que dificilmente conseguirá entregar. E o Geraldo Alckmin, por intermédio do governador Márcio França, pedindo para que ele vote, quando chegar o momento, para que o partido fique neutro na disputa, ou seja, não apoie ninguém, não dê o seu tempo de TV nem ao Ciro Gomes e nem ao PT. Juntando esses dois polos antagônicos dentro do PSB, eles acreditam que podem ter uma maioria para vetar a aliança com o Ciro, porque Pernambuco tem 30% dos delegados que vão votar no que eles chamam de congresso. Eles não chamam convenção de convenção, chamam de congresso do partido. Está marcado para o ultimíssimo dia 5 de agosto. Haveria uma reunião preliminar hoje para tentar tirar uma tendência, mas diante dessa super indefinição, adiaram essa reunião sine die. Não tem novo dia para essa reunião. Então, se juntar Pernambuco com esses 30% e São Paulo, que é hoje um diretório importante também, eles podem neutralizar o apoio ao Ciro. Então ele perde por aí. Aí se reuniu aqui em São Paulo de novo com o blocão. E aí praticamente abriu as comportas ali. Diz que está disposto a rever algumas coisas que ele tem dito que fará caso eleito, que pode rever a ideia de revogar a reforma trabalhista, mesmo a emenda do teto de gastos, pode ser mais paulatino isso. Você vê que o Ciro sumiu, ele não está mais dando aquelas declarações bombásticas, não está mais ameaçando expropriar isso, não está mais ameaçando revogar aquilo, não está dizendo que o mundo vai se acabar se ele não for eleito. Ele sumiu, submergiu e disse mesmo que pode colocar o Mauro Benevides para conversar com um economista designado pelo Rodrigo Maia, que é no DEM quem está fazendo o maior esforço para levar o apoio do partido para o Ciro Gomes. Eu achei hoje os alquimistas do DEM com os quais eu conversei, e eu conversei com 3, bastante ressabiados, com as barbas de molho, achando que esse encontro na casa do Benjamin Steinbrück talvez tenha desequilibrado de novo a balança em favor do Ciro. Que ele se mostra mais atraente, que ele se mostra mais disposto a negociar, que ele faz ofertas mais consistentes de apoio, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um palanque importante para o Rodrigo Maia, porque tem o Eduardo Paes, enquanto o Alckmin ainda é dúbio em relação a isso. Eu acho que a gente vai ter que aguardar mais um pouco. Esse desfecho, a sua segunda pergunta, o desfecho não é para já, tá? O DEM tem a sua convenção no dia 2 de agosto. Os demais partidos são um pouco antes, mas podem adiar os seus encontros para fazerem todos juntos. Ainda que eles decidam ir separadamente, cada um para um lado, vão anunciar isso em conjunto. Então a agonia dos candidatos demora mais uma semaninha ou duas, Patrick. Carlos Andreasa, para que lado vai o Centrão? Que leitura você faz aí desses últimos dias? Enfim, talvez fique com Alckmin, com Ciro. O que você tá achando?
Patrick Santos, não podemos descartar, eu acho que é uma possibilidade grande, de que esse blocão rache, no final das contas. Nunca acreditei na unidade desse centrão, desse blocão, desse núcleo de desesperados. Estão em busca de sobreviver, de perspectiva de poder. Acho difícil que uma liderança sem votos, como o Rodrigo Maia, consiga fazer com que esse grupo caminhe junto. São muitos interesses aí e muita coisa em jogo. Eu acho engraçado o conteúdo dessa conversa na casa do Steinbrück, em que o Ciro Gomes diz basicamente o seguinte para o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia, sendo quem é capaz de acreditar, né? Ô Rodrigo, eu sou o Ciro Gomes, você me conhece, todo mundo me conhece, aqui está o meu histórico, aqui estão as minhas ideias sobre economia, mas olha, Rodrigo Maia, eu prometo que não serei o Ciro Gomes, tá bom? Vamos juntos? Vem comigo, me dá uma ajuda, depois eu te dou um pé na bunda. Porque, obviamente, o que acontecerá? Tenho muita dificuldade em entender que jogo é esse que faz o Rodrigo Maia pelo DEM, se não o jogo dos seus interesses exclusivos, dele, Rodrigo Maia. Porque os interesses do DEM não podem, se o DEM quiser continuar existindo, se ele não quiser incorrer nos mesmos erros que lá atrás levaram o PFL quase à extinção, não pode se associar ao Ciro Gomes, que é declaradamente um projeto de esquerda, que, aliás, surfou ou tentou surfar a onda do espólio lulista. É na ideia de que talvez o Lula não consiga viabilizar uma candidatura lulista que o Ciro Gomes tem alguma chance. Mas aí, esse pessoal aí do blocão precisa fazer um cálculo que é de natureza política, cultura política, ciência política. Nesse vácuo, nessa ideia de vácuo lulista. Senhores, vocês acreditam, sinceramente, que precisando o Ciro Gomes dos votos da esquerda, dará preferência ao DEM? Mas o Ciro Gomes é o único candidato cujo adversário direto, aquele com quem disputa a vaga no segundo turno, ainda não entrou em campo. Todos os adversários dos demais primordiais estão no jogo, menos o do Ciro Gomes. O adversário do Ciro Gomes é o candidato que o Lula ungirá. Então, alguém nessa altura do campeonato entregar o seu capital político a um candidato que está aí na casa dos 10%, 12%, mas cujo adversário, insisto, ainda não entrou no jogo? E que certamente ao entrar, pode até não explodir, pode até não passar, pode até não ser um fenômeno, o Fernando Haddad, Jacques Wagner da vida, aquele que representará o Lula. Mas uma vez existindo, matematicamente pensando, é óbvio que com prejuízo para o Ciro Gomes. E esse pessoal do Centrão vai se entregar a esse mistério, a essa obscuridade? Difícil de acreditar. Vamos ver. Quer dizer, difícil de acreditar não. Porque nós estamos falando de pessoas que têm se comportado como lunáticos nos últimos tempos, então tudo é possível. Marcelo Madureira, você acredita que o Centrão vai para que lado aí nessa corrida da eleição? Você acha que se divide? Como é que você está vendo esse assunto? Não, pelo certo, Patrick, o Centrão devia ir para cadeia, né? Em sua grande maioria. Esse seria o certo. Mas o Centrão, querido Andreasa, querida Vera, é um problema. O Centrão é um tudo e o Centrão é um nada. Ele é um tudo porque o Centrão reúne, né? Ele não tem nenhum projeto ideológico, ele não tem nenhum projeto para o Brasil, ele não tem nada de positivo, a não ser, né? Quer dizer, ele tem o que o une, né? De maneira inquebrantável, é o fisiologismo, né? O patrimonialismo, o nepotismo, o atraso. O Centrão, no frigir dos ovos, ele consegue você define ele porque ele reúne, né, o que existe de pior na política do Brasil, né? Vai do Rodrigo, né, passando por toda aquela escumalha, né, que gravita em torno dessa pleiade, né, desse mosaico de partidecos de fancaria, né? O Centrão, até o nome, né? Ele é adequado, é uma facção.
né? Eu não vejo muita diferença do PCC, do Comando Vermelho, do Terceiro Comando para o Centrão, a não ser que o Centrão tem mandato, né? No entanto, não se pode ignorar o Centrão, né? Da mesma forma que a gente não pode ignorar o Oceano Atlântico, né? Eu detesto o Oceano Atlântico, ele nos separa da África, nos separa da Europa, né? É um problema, mas ele está lá. Eu posso ser contra ele está lá. Eu posso ser contra ele, eu posso ser contra o Centrão estará lá, né, enquanto houver essa indústria de votos, esse tipo de política mesquinha, né, que o sustenta. O Centrão é uma espécie de parasita, é uma lombriga que vive nos intestinos do Brasil. Aí você me pergunta, para que lado vai o Centrão, Patrick? Ele vai para o lado que pagar mais, porque o Centrão, ele não está nem aí para o Brasil nem para os brasileiros. É simples assim. Ô Vera, ainda sobre esse assunto que a gente está discutindo, porque nessa reunião do final de semana também, ao que tudo indica, alguns nomes para vice também foram citados, né? E se optarem por Ciro, como a gente disse aqui, e conseguirem o apoio do PR e do PSB, os nomes seriam Márcio Lacerda, Josué Alencar e Benjamin Steinbrück. Já com os tucanos, os vices sugeridos, pelo menos o que saiu dessa reunião, seriam o Josué Alencar, o Mendonça Filho, o Aldo Rebelo e um nome do Nordeste que ainda não foi definido. Que informação que você tem? Eu acho que essa opção PR com o Alckmin não existe. Não estou vendo essa possibilidade, tá? Eles trabalham para tirar o PR do Jair Bolsonaro, mas daí a ir com o Alckmin e ainda o filho do Zé Alencar ser vice dele, eu acho que teria de ser um arranjo muito complicado que não estou vendo possibilidade de rolar, Patrick. Essa questão do vice. No caso do Ciro, os nomes preferidos são dos dois mineiros, Josué Alencar e o Márcio Lacerda, porque ele já disse que gostaria de crescer em Minas, de ganhar um terreno em Minas. Márcio Lacerda é seu amigo de muito tempo, foi o sub dele no Ministério do Desenvolvimento, no governo Lula e Dilma, então é fácil esse arranjo se o PSB fechar com ele. E ainda o Márcio Lacerda sairia da disputa lá em Minas, então daria jogo. O PR com o Ciro também acho difícil, eles estão entre o Bolsonaro, eles estão mais propensos mesmo aí com o Bolsonaro resolvendo alguns problemas regionais que pegam hoje o negócio. Em relação ao que o Andreasa falou, o que o DEM acha? Essa ala do DEM que tenta convencer o resto do partido de que não é uma boa ir com o Geraldo Alckmin. Acha que ele está empacado e que não vai desempacar. Esse mesmo raciocínio foi o que acometeu o DEM em 2002, quando ele rompeu com o PSDB pela primeira vez. Rompeu porque achou que o José Serra tinha sido o responsável por bombardear a pré-candidatura da Rosiana Sarney, quando a PF achou aquela montanha de dinheiro na Alunos, a empresa da Rosiana, e aí a partir disso as duas alas que mandavam no então PFL romperam, concordaram em algo o que era raro naquele momento, que era a ala do Jorge Borhausen e a ala do ACM, o avô, e romperam com o PSDB. Eles não deram o tempo de TV para o Ciro, mas o ACM se aboletou ali no palanque do Ciro Gomes. Lá pelo meio da disputa já estavam totalmente rompidos e o ACM fazendo acenos para ir para lá e para cá. Naquela ocasião, o que eles achavam? Achavam que o Serra era um candidato pesado, que o Fernando Henrique estava desgastado, que o PSDB não iria ganhar. Então, queriam qualquer saída que não fosse ir com os tucanos. Foi quando o partido encolheu muito e passou no governo Lula pão e água e encolheu bastante. Se reaproximaram do PSDB nas eleições seguintes, mas agora com o Alckmin tá difícil de dar essa liga. O Rodrigo Maia realmente está sendo um anteparo, ele está atrapalhando essa aproximação. Ele internamente manifesta muita contrariedade com a ideia de ir com o Alckmin. E aí o Andreasa fala, ele é sem voto. De fato, na sociedade ele é sem voto, é um deputado pouco votado. Porém, com a vacância da presidência da Câmara, com a prisão do Eduardo Cunha, ele rapidamente ocupou esse espaço. E ocupou nos mesmos moldes que o Eduardo Cunha ocupava. Ele só manteve o modus operandi. Então, hoje em dia, ele tem sim este poder
que o Alckmin precisa agora, que é um poder de influenciar outros partidos e de dar as cartas no DEM. O ACM Neto e ele jogam muito juntos. Então, por mais que ele não seja nem um político brilhante, como sabemos, e nem um político com votos na sociedade, ele é hoje um dirigente partidário importante, que o Alckmin tem dificuldade de atrair para si. Alguma coisa aí, Andreasa? Vai lá. É que ele, o Rodrigo Maia, talvez faça um cálculo razoável, consistente, ele e quem pensa assim, em relação ao Geraldo Alckmin. As dificuldades, são evidentes as dificuldades de crescimento do Geraldo Alckmin, mas é uma aliança cujo histórico já foi, quer dizer, que tem um histórico, cujo histórico é positivo, de cumprimento daquilo que foi empenhado. Então, são muito duros na avaliação das perspectivas do Geraldo Alckmin, das possibilidades de crescimento, que eu acho que virá do Geraldo Alckmin, mas são frouxos, pouco interessados nas dificuldades que o Ciro Gomes terá adiante, que são talvez muito maiores e de imposições muito negativas para esse blocão, mais do que o Geraldo Alckmin. A principal delas, eu insisto, o fator Lula. O candidato do Lula, aquele que virá, ainda que não tenha o desempenho que eu acho que terá e que arrancará para o segundo turno, como líder da esquerda, a presença do candidato do Lula, seja quem for, vai ter um impacto sobre a posição do Ciro Gomes. O Ciro Gomes está hoje no melhor lugar que ele pode estar e a campanha ainda não começou. A possibilidade que ele caia é muito grande. Esse cálculo esse pessoal não faz. Faz o cálculo do outro lado. Quer dizer, é pessimista por um outro lado e otimista em relação ao Ciro Gomes. Política não é isso. Algum nível de equilíbrio, de cultura política, de ciência, de estudo da história, dos mapas eleitorais, da tradição, das alianças, precisa ser feito. Eu tô dizendo aqui, esse blocão liderado por Rodrigo Maia, pode perder com o Geraldo Alckmin, tá? Não tô nem aí. Acho que é uma aposta perigosa, embora faça mais sentido. O cara tá na casa de um dígito. Mas o meu ponto é o seguinte, cravo aqui, se apoiar o Ciro Gomes, ainda que o Ciro Gomes caia, vão pra vala do mesmo lugar, se tornam irrelevantes, e o Ciro Gomes não vencerá. O cálculo que eles fazem no que diz respeito à entrada Madu, desculpa só atalhar, porque eu acho que eu respondo uma coisa que o Andreasa falou e aí já passo para você. Prossiga. Que é o seguinte, o cálculo que eles fazem em relação à entrada do candidato petista os leva a achar que eles precisam municiar um candidato para evitar que o petista vá ao segundo turno com o Bolsonaro. O discurso que se ouve muito nessa ala do DEM e também no PP é que trazendo o Ciro um pouco para o centro, tirando ele da esquerda, ele se torna um candidato forte e evita a ida do PT ao segundo turno, que é o que eles dizem que é o cenário que eles têm de evitar a qualquer preço, um segundo turno entre Bolsonaro e o PT. Este é o discurso. Eu também não tenho certeza se isso funcionaria e muito menos que uma vez eleito, o Ciro entregue essa guinada para o centro, porque contraria tudo que ele vem dizendo. Então, esse cavalo de pau programático que ele está prometendo para os caras, eu acho que é o mais difícil de vingar. Os sujeitos têm que acreditar muito, né, na disposição dele de mudar, ele tendo dito tudo que já disse, não é em campanhas passadas, é nesta campanha. Diga lá, Madu. Vai, Madu. Não, o que eu acho notável, assim, no melhor sentido, é a capacidade que Andreasa e Vera têm de descrever todos esses embates e, ao mesmo tempo, observando, assim, quase que de fora. Você vê que nessa confusão toda, nesse troca-troca todo, né, nesse pseudo-xadrez, né? Não xadrez no sentido de cadeia, mas xadrez no sentido do jogo, em nenhum momento você vê nenhum substrato de ideia, nenhuma mais vaga ideia programática, propositiva, sobre o que se possa fazer em cima da realidade brasileira. Ou seja, nada que diga respeito à sociedade brasileira como um todo e ao eleitor em particular. É uma negociação em que o eleitorado dão as costas completamente para o eleitorado. Eu louvo a capacidade que vocês têm, porque eu fico pensando, cara, como prender a atenção do ouvinte, daqueles que nos acompanham, que nos assistem, porque hoje não é mais rádio, é televisão, Jovem Pan, em função realmente dessa discussão que às vezes pode beira sobre o nada.
né? Porque em nenhum momento esses indivíduos ao qual vocês aí tratam e procuram explicar, eles colocam nenhuma proposta, nenhuma ideia, né? Nenhuma visão do que está ocorrendo que seja de interesse, né, daqueles que nos acompanham. É interessantíssimo isso, é uma coisa assim, de grande estudo mesmo.